Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Rapaz, olha, aqui no meu relógio são mais ou menos 11h40. E eu vim de uma vigília essa noite. Eu tava falando até com meu filho agora, nem parece que eu passei a noite acordado. Não a noite toda, né? Cheguei aqui, era quase 4 horas da manhã. E foi muito interessante. Na verdade, ainda da madrugada, né? Não tava nem tinha amanhecido. Eu falo isso porque eu confesso que eu não sou muito adepto à expressão quando chega após meia-noite, as pessoas dizem bom dia. Como é que vai dizer bom dia se ainda é de noite? Eu acho que o ideal seria boa madrugada, né? Ou ainda à noite. Só vai se irradiar o sol quando chegar às 5 da manhã. Aí de fato é da manhã, mas antes disso ainda é madrugada. Mas alguns usam essa expressão. Mas vamos lá. Para mim foi uma satisfação muito grande estar na igreja de Pantanal. Hoje a noite foi muito edificante. Eu não fiquei muito tempo porque eu tinha que voltar dirigindo e eu não queria correr esse risco de voltar com muito sono. Então eu vim comendo uma tapioca para tentar tapear o sono e chegar em casa em paz. Graças a Deus chegamos em paz. Foi muito proveitoso e hoje, de forma muito especial, iremos continuar falando sobre o assunto do inferno e hoje especificamente de vermes imortais. Quem seriam esses vermes? E aqui a expressão é uma pergunta, né? Vermes imortais. Irmãos, me permitam fazer uma, como é que eu posso dizer assim, um retrospecto que nós falamos ontem, né? Nós falamos ontem sobre os termos de inferno no Antigo Testamento. E se você, caso não tiver assistido, você pode conferir o vídeo de ontem para poder então confirmar o que eu ali falei. Mas eu queria ressaltar mais uma vez para entrar no assunto que vamos tratar aqui hoje. Espero que esse vídeo não fique muito longo. A amiga minha, né, de São Paulo, a Quitéria, costuma dizer assim: Abel, não se importe com o tempo, porque fica bem compreensível o que você fala. Eu fico feliz a Deus por essa causa, né? Também por tantas pessoas que falam comigo às vezes e dizem que o vídeo está sendo produtivo, que tem ajudado eles no conhecimento da Bíblia. Eu peço a Deus, irmãos, de todo o coração, que Ele sempre me ajude a não só ter desejo de conhecimento da palavra de Deus, mas que eu possa transmiti-lo com verdade, de acordo com o que a própria Bíblia nos ensina. E de forma especial, eu falei para vocês ontem, eu vou aqui repetir, os sentidos ou os significados, as definições que o Antigo Testamento dá para a palavra inferno. Olha só, no livro de Jó, capítulo 17, verso 13, Jó chama de inferno de sepultura e fala que seria a sua cama, o lugar para onde ele iria. E a expressão ali no original hebraico é Sheol, ou inferno, porém sepultura. Mais adiante, o livro de Salmos é descrito como um lugar de silêncio. Perdão, Salmos não, Eclesiastes 9, verso 5. Quando ali é mencionado que lá para onde tu vais, porque para a sepultura, para onde tu vais, não há nem conhecimento, não há ciência, não há lembrança, não há amor, não há ódio. Aí ali, na verdade, é descrito como um lugar de silêncio. Olha só, o próprio Jonas, quando faz menção, e nós falamos sobre isso ontem, fala dali, chama daquele lugar, do lugar subterrâneo, ele chama aquilo de inferno. Então é mais um nome que é dado a essa significação do qual o Antigo Testamento retrata. Quando ele está ali dentro do ventre do peixe, ele fala no ventre do peixe, lá dentro, no abismo, a tradução que usa abismo, outra tradução, a corrigida, e também a tradução Almeida Antiga, usa o termo inferno. Um outro termo, irmão, é o Salmos 16, verso 10, quando Davi ali faz menção sobre Cristo, e quando ele fala aqui que seu corpo não verá corrupção, e ele está falando naquela expressão de lugar dos mortos, o lugar para onde Cristo foi, quando ele de fato foi tirado da cruz. Um outro ponto chamado é o mundo invisível. Esse aqui é interessante, porque de acordo com Salmos 89, o verso 48, ali é retratado de um lugar, na verdade, inexistente, um lugar de invisibilidade, onde para onde se vai ali não há nada, há simplesmente um lugar invisível. Quem vai para lá não vê coisa alguma. Não tem como ter algo, e o capítulo 89 de Salmos e o verso 48, o termo original ali é Sheol também, né? Sheol, onde vem a expressão inferno, sepultura ou lugar invisível. Pronto. Concluindo aqui essas partes, esses pontos, né? Já passamos aqui 4 minutos. Vamos agora para a expressão vermes imortais. Irmãos, é interessante porque quem menciona sobre esse ponto é Isaías. E eu confesso que quando Isaías cita isso aqui, eu inclusive vou fazer uso aqui de 2 lições de escola sabatina. Na verdade, uma, né? Uma lição de escola sabatina do ano 2003, tá? Eu peço permissão aqui ao Dr. Gaine, o autor da lição de escola sabatina do ano de 2003, que também foi repetida
no ano de 2021. A mesma lição, o mesmo tema. Então, assim, deixa eu só tirar aqui a mão para ficar para vocês verem. Se você não tiver a de 2004, perdão, falei 2003, não foi? É 2004. Tá? Se você não tiver de 2004, você pode então conferir com a 2021, já que foi do ano passado repetido. E nessa lição, eu vou citar para vocês o que é dito ali. Primeiro, quando Isaías ele cita esse termo de 66, verso 24, e Jesus lá na frente, ele fala sobre esse assunto citando. Irmãos, é bem interessante notarmos qual era o sentido que Cristo estava ali tratando. Quando Cristo faz uso desse verso, ele fala em relação à questão da pessoa perder uma parte do seu corpo nesta vida do que perdera completamente no inferno. Ou seja, aí ele fala, aonde o verme não morre e o fogo não apaga. Irmãos, qual é o sentido de verme aqui? Me permita então me demorar um pouco com essa expressão. O termo verme na Bíblia simplesmente é uma larva, é algo que vem com propriedade para devorar. Nós sabemos, irmãos, que todas as pessoas quando morrem, em seu próprio corpo, quando entra em estado de putrefação ou em estado de decomposição, o próprio corpo começa a nascer lava. E nele em si, não é lava que vem de fora e entra. O próprio corpo começa a apodrecer, a fermentar, e nele começa a surgir agora as lavas, os vermes, as bactérias. E aquelas bactérias, elas nascem do corpo para comer o próprio corpo. E depois que aquele verme é consumido, ele mesmo morre depois, porque não tem mais o que ser consumido. O verme consome tudo. Olha só, uns exemplos de verme na Bíblia a gente encontra em Jó, tá? Você lembra que quando Jó pegou aquela chaga maligna, e alguns traduzem por lepra, e o seu corpo ficou praticamente apodrecido, até ele chegou a descrever que o seu corpo cheira mal, e olha que ele estava vivo. Era parecido, irmãos, como se fosse um zumbi. E no capítulo 7 do livro de Jó, e o verso 5, aqui o texto de Jó, capítulo 7, deixa eu só confirmar com vocês aqui, se é esse o texto. Jó, capítulo 7, e o verso 5, é isso mesmo. Lá ele fala que o seu corpo estava coberto de vermes, e ele estava vivo. E os vermes estavam ali, claro que nesse aspecto, os vermes surgiram como consequência de sua doença, porém depois eles deixaram de existir pela cura miraculosa que Cristo realizou. Ele voltou a ter o seu corpo são novamente. Mas as lavas aqui, os vermes, é o mesmo termo, expressão de tolear, né? A expressão hebraica é o verme ou a lagarta, que pode ser dito, né? Porque no livro de Jonas, quando fala daquela moreira, né? Aquela moreira quando nasce, fala que uma lagarta veio. A expressão lagarta é o mesmo termo hebraico que significa verme ou lava, que foi criado por um propósito para devorar a árvore que estava dando sombra a Jonas. Um outro ponto que eu queria citar para vocês sobre lava na Bíblia também é o que acontece, irmãos, com o derramamento do maná. Lembra no capítulo 16 do livro de Êxodo e o verso 20? O povo, e aqui é outra coisa interessante, por rebeldia, por desobediência, o povo então no sexto dia, em vez de pegar na semana, em vez de pegar para o único dia, eles foram pegar em dobro. Deus disse que só no sexto dia era para pegar em dobro, porque no sétimo dia o maná não iria cair. Então, se esse era o único princípio do qual Deus iria preservar o maná, eles fizeram isso em outros momentos. E quando foi feito, a Bíblia fala que e deu vermes em seus alimentos, em seu maná, ou apodreceu. Então, os vermes ali também nasceram como algo de putrefação. São elementos aqui que nós vemos na Bíblia que nos ajudam a entender um pouco mais sobre isso. Então, nós temos o livro de Jonas, nós temos o livro de Jó, inclusive o próprio livro de Salmos, né? Chega a descrever que nós somos como que vermes, falando sobre a questão da diminuição humana, de pessoas na verdade. E aqui é o Salmo... Perdão, não é Salmos não, gente, perdão. É Jó 25 e o verso 6, que é tratado com essa explicação. Então assim, Jonas 4, verso 7, os vermes ali são colocados, aplicados para devorar aquela árvore. Em Êxodo capítulo 16, verso 20, você encontra os vermes também que foi feito ou nasceram através da putrefação do maná, que eles desobedeceram, e aí a gente começa já tem uma noção do que quer dizer
em relação ao verme do qual Cristo está dizendo. Por quê? O povo de Israel, irmãos, especificamente no livro de Isaías, eles estavam agora para receber a bonança do descanso. E o povo que iria ser de fato consumido, iria ser destruído pelos vermes, pela morte, seria o povo da Babilônia. Isso aqui é interessante. Eu quero ler com vocês 2 textos. Primeiro, para entender o seguinte. Deus diz ali que tanto o verme quanto o fogo eram perecíveis. Ou seja, o verme ele vai surgir enquanto o corpo existir. Quando o corpo deixar de existir, como os vermes eles só corroem, na verdade, a parte física, e com o tempo, é claro, a terra vai consumir-se os ossos, é tanto que vai virar pó novamente. Aqui o texto fala que existia uma profecia no livro de Jeremias, e eu acho que é o 17. Deixa eu ver se eu separei aqui esse texto. Jeremias, capítulo... Deixa me ver aqui. Jeremias 17, verso 27. Olha só. Eu vou ler esse texto aqui na nova versão transformadora. Jeremias, capítulo 17, e o verso 27. Aqui, na verdade, é a profecia, tá? Deus dizendo o que aconteceria com o povo de Jerusalém e pela rebeldia, quando Babilônia viesse, o que é que Babilônia iria fazer, melhor dizendo, com o povo de Jerusalém, né? Com o templo de Jerusalém. Olha só, a profecia está aqui no capítulo 37. Rapaz, errei, perdão. Capítulo 17. Eu fui para o 37. Jeremias, capítulo 17. E o verso 27. O texto aqui diz assim. Mas se vocês não me ouvirem e não guardarem o sábado, o dia santo, e se nesse dia trouxerem cargas e mercadorias pelos portões de Jerusalém, como nos outros dias, porei fogo nestes portões. O fogo espalhará até os palácios e os consumirá, e ninguém será capaz de apagar as chamas. Tem tradução que fala assim, e esse fogo jamais será apagado. Olha só, você já está vendo um vislumbre do que quer dizer aqui o que Cristo está falando. Por quê? Esse fogo ele era uma consequência divina. E sendo a consequência divina, nenhum ser humano teria força ou poder para apagá-lo. Agora, olhe o cumprimento dessa profecia no livro de Crônicas, 2 Crônicas. Lembrando que você pode pensar assim, mas Abel, Jeremias é depois de Crônicas. Como é que Jeremias fala algo depois e Crônicas antes confirma? Considere, irmãos, que a Bíblia hebraica ela termina com o livro de Crônicas e não com o livro de Malaquias, como está em nossa tradução ou aqui em nossa cronologia de livros, né? Então, assim, a profecia está em Jeremias e o cumprimento após está no livro de Crônicas. E agora, vamos ler Crônicas, capítulo 36, e o verso 19 ao verso 21. Olha só que interessante. Cumpriu-se deste modo a mensagem do Senhor transmitida por Jeremias. A terra finalmente desfrutou seu descanso sabático e permaneceu desolada, até que se completassem os 70 anos, conforme o profeta havia anunciado. Porém, o verso 19, que eu pulei, estava lendo o verso 21, perdão, diz assim, ó, o seu exército queimou o templo de Deus, derrubou os muros de Jerusalém, queimou todos os palácios e destruiu tudo o que era de valor. Os poucos habitantes que sobreviveram foram levados para o exército, para o exílio babilônico, e se tornaram servos do rei e dos seus filhos, até que o reino da Pérsia conquistou o poder. Então aqui, eu pergunto, essa queima que aconteceu aqui, ela aconteceu de maneira que não houve mais quem a apagasse? Jeremias foi queimada, embora a gente vai entrar nesse assunto com mais detalhes amanhã. Jerusalém foi queimada. Então, na queima que houve de Jerusalém, aquela queima ela teve um tempo. Depois que não se tinha mais o que queimar, logo o fogo se apagou. Então, os vermes que aqui é tratado também têm a mesma significação. Enquanto existir matéria, os vermes continuarão consumindo, depois ele irá apagar. Até o verbo no hebraico do texto de Jeremias, no texto de Isaías, capítulo 66, nos dá essa ênfase. Então, o verme ele vai existir enquanto, na verdade, tiver algo para que o consuma. E o fogo, que aqui é retratado, e aqui quando Cristo fala, do capítulo 4, no capítulo 9 do livro de Marcos, Jesus está falando de um inferno diferente dos outros. Como assim, Abel? O inferno que aqui ele trata é o Geena, ou chamado Vale de Rinom.
Esse vale, irmãos, que ficava próximo de Jerusalém, era um lugar onde se era colocado carcaças, pessoas mortas, e lá não só o verme consumia, mas tinha um fogo que ficava acendendo. Jesus usa uma ilustração de um ponto real, que era totalmente literal, para trazer uma alusão lá na frente. Por quê? Quando ele chega a dizer assim, ó, se o teu olho pegar contra ti, é melhor com que você arranque e jogue fora. Porque é melhor com que você entre no céu faltando um olho do que ir com o corpo todo para o inferno. Jesus não está aqui endossando a automutilação. Jesus não está aqui favorecendo a você agora cortar o seu braço, sua mão, porque esse texto aqui ele está fazendo alusão à prática sexual ilícita. Mais adiante, aí ele fala do olho, fala da mão, que são membros, né, do nosso corpo que mais envolve o perigo sexual, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O próprio Jó chegou a descrever assim: fiz um pacto com os meus olhos para não cobiçar nenhuma virgem, ou para não colocar o olho em alguma virgem. Então nossos olhos, eles são terríveis nesse aspecto, para com que aquilo que olhamos, possamos então desejar, cobiçar ardentemente, e automaticamente levar um prejuízo à nossa mente e ao nosso corpo. Então Cristo fala assim: se o teu corpo, se o teu olho pecar, arranque e o lance fora. É nesse aspecto. Quando ele fala arrancar, é claro, irmãos, que ninguém vai entrar no céu mutilado, faltando um olho, faltando um braço. É porque na terra, deixar de fazer o que era agradável aos desejos carnais não é fácil, por causa de nossa natureza. A nossa natureza, ela pende, ela pede, ela suplica pecado. Ela almeja fazer o que é errado, porque a nossa natureza ainda não foi erradicada. Por isso que há uma guerra entre nós, entre fazer o que é bem, fazer o que é o certo e desejar o que é o errado. Por isso que Paulo fala, né? Em mim está o querer fazer o bem, mas não realizar. Porque por mais que se tenha vontade, na verdade, a vontade ela só é de fato manifesta quando nós colocamos nossa vontade ao Espírito Santo. Aí sim, ele governa o nosso ser e nós, ao entregarmos, como diz o hino, né? Tudo entregarei, ele faz de nós nova criatura e a cada situação nos renova a fé e a espiritualidade. Então, o sentido aqui de vermes imortais é o sentido de que esses vermes, eles são imortais no tocante, isso mesmo, né? São imortais no tocante à questão de que enquanto existir algo para com que ele se alimente, ele continuará alimentando, até com que depois ele morra. E o fogo também é nessa aplicação. Por quê? O que nós falamos aqui sobre a destruição do Templo de Jerusalém, que foi ocasionada, ela não foi um fogo que está até hoje. Embora vamos tratar com mais detalhes sobre isso amanhã. O fio de irmãos ficou longo, mas foi necessário com que assim fosse feito para que pudesse ficar com maior compreensão. Eu espero, irmãos, que tenha ficado claro para você esse assunto no tocante às expressões de verme na Bíblia, o fogo que se é descrito e que possa, mais uma vez, enriquecer o seu coração. Eu vou pegar esses textos que eu mencionei para vocês, como foram muitos, e vou colocar, então, escrito e deixar aqui embaixo na descrição. Sim, eu falei para vocês que ia ler a lição, não é isso? A lição do livro de Isaías, só para vocês terem ideia, uma noção. Quando Isaías, irmãos, fala sobre isso, aqui não está falando de alma desencarnada, está falando de cadáver mesmo. Então, quando ele fala que o cadáver será consumido pelo fogo e o cadáver será consumido pela verme, logo nós entendemos que aqui está falando de corpo físico e não de um corpo material. Ontem eu passei a lição na igreja de Peixinhos, e eu até falei para os irmãos de lá, que eu tive a oportunidade de passar a lição para toda a igreja, e eu falei para eles: o problema nosso é a maneira como entendemos o significado de alma e espírito na Bíblia. Se nós entendemos esse significado, e não de uma maneira grega, como se fala de alma imortal, espírito que sobressai quando morre, aí sim, nós não criaremos um problema com o texto bíblico. Mas se a nossa mente está alimentada pela crença imortalista, proveniente da filosofia grega, e primariamente falando do que Satanás falou lá, através da serpente para Eva, é certo que não morrereis, a gente não terá problema. O negócio é, alimente-se daquilo que é de propriedade vitalícia, bíblica e não de filosofia. Olha só, concluindo aqui, e na lição de 2003 de Escola Sabatina, no segundo trimestre, diz assim, ó: como advertência para o povo dos seus dias, Isaías resume, aqui ele está comentando sobre Isaías 66, 24, tá? Isaías resume o contraste entre os sobreviventes fiéis da destruição da Babilônia e os rebeldes, que seriam destruídos. Este não é um tormento eterno. Os rebeldes estão mortos pelo fogo, destruição que não se acabará até completar o seu trabalho, para que se inicie a nova criação de Jerusalém. Agora, uma outra coisa que eu não queria deixar de ler,
para vocês, é uma coisa que vem na mente. Irmãos, o texto para memorizar fala assim: examinar tudo, retendo o que é bom, não é isso? Vocês estão vendo aqui vários livros. Esses livros aqui, irmãos, uma boa parte deles não é adventista, não é de teologia adventista. Muitos são diversos autores, porém eu os uso como um ponto histórico que me ajuda a esclarecer algo cultural, questão de tradição da época. Então isso me ajuda bastante. E algumas práticas, né, que se existiam naquela época. Porém, tem esse comentário aqui, esse é do Champlin, tá? Esse também não é adventista, mas ele, embora sendo imortalista, olha o que é que ele fala aqui sobre esse assunto de de Isaías 66, verso 24. Ele diz assim, ó: falando estritamente essas palavras não tratam da punição das almas humanas após a morte física, mas sobre a derrota e destruição dos inimigos do Senhor sobre a terra. Então, o próprio autor, embora mais à frente ele fala assim, mas isso não deve deixar com que nós venhamos descrer de um fogo eterno. Ele é imortalista, né? Eu fico com a parte primária, como diz o verso: examinai tudo, retendo o que é bom. Eu li a parte que me interessa, a parte que não condiz com a teologia bíblica, eu, com todo respeito, a refuto, a descarto, não a considero. Mas, enfim, o autor, ele é consciente, porque o que ele cita aqui, irmãos, baseado nesse comentário, é fontes totalmente extra-bíblicas, né? E o pior, não canônica, que seria o livro de Judite e o livro de Siracida. São dois livros apócrifos onde endossa a imortalidade da alma. Aí você vai dizer o seguinte: está na Bíblia. Mas está na Bíblia, não na Bíblia, na verdade, dos 66 livros, mas em Bíblias católicas, onde na verdade foram acrescentados alguns livros que não compõem o cânon bíblico e na verdade não fecha a doutrina bíblica sobre a mortalidade da alma, porque essa é a doutrina. O que diz o capítulo 18 de Ezequiel? A alma que pecar, essa morrerá. O texto muito conhecido, né, de João 3,16. Para que todo aquele que nele crê não pereça. O perecer, irmãos, quer dizer morrer para sempre e não ficar se consumindo sem ser consumido. Então o texto de Isaías está fazendo menção a uma punição que viria ao povo da Babilônia pela rebeldia que tiver acontecido. Logo, aquilo de fato aconteceu e eles não estão queimando até hoje. Espero em Cristo que tenha ficado compreensível para você. Caso tiver dificuldade, coloque nos comentários alguma pergunta, alguma objeção. Você que tem meu zap, fale comigo no privado, estarei o maior prazer em lhe ouvir. O vídeo de hoje, eu acho que de todos que eu já fiz, ficou o maior de todos. Mas que em Cristo seja enriquecedor para o seu conhecimento e para o seu fortalecimento da Bíblia. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, porque o Senhor nos enche com atividades que nos fortalece a fé. A Tua palavra, Senhor, é muito edificante. A Tua palavra nos enche de alegria e ela é o único livro que nos traz verdadeiramente a esperança da volta de Cristo, a ressurreição dos mortos, e não numa filosofia onde há uma alma imortal e nem o fogo que vai vir do céu irá consumir a tal alma. E a gente fica naquela questão: seria o Senhor tão controverso que criaria uma alma que nem o seu fogo mesmo poderia ser consumido? Pai, tem misericórdia daqueles que acreditam de forma contrária à Tua palavra e que pela Tua misericórdia nos use para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, penetre em nosso coração e nos faça crer cada dia mais na doutrina bíblica do estado do ser humano na morte. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua presença, perdoa os nossos pecados e a todos os Teus filhos que aqui estão assistindo. Ajuda-os, ó Pai, na verdadeira compreensão da Tua palavra e que ela nos liberte da malignidade, das filosofias e das crenças que este mundo corrobora através de filmes, novelas, desenhos animados, revistas em quadrinho e literatura, Senhor. Portanto, que nós, ao conhecermos a verdade, a Tua verdade nos liberta, porque a Tua palavra nos aconselha, santificam na verdade, a Tua palavra é a verdade. Nos ajuda a santificar-nos, ó Pai, nessa verdade nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, até amanhã com o próximo estudo, e nós estaremos aqui para, com alegria e com satisfação, trazer para vocês o conteúdo bíblico sobre o fogo do inferno. Que fogo é esse que está na lição de amanhã? Iremos tratar esse assunto com vocês minuciosamente. Deus abençoe, até o nosso próximo estudo. Até logo.